Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um De Olho no Preço. Bitcoin, então, mostrando aí que resolveu definir o movimento de baixa. Então, estamos tendo agora aí uma confirmação de correção no preço do Bitcoin. E nós vamos dar uma olhadinha aqui quais que é o suporte que pode segurar, até onde essa queda pode ir, né? Quais são os níveis aí de projeção para essa correção, tá? E ficar de olho aí em alguma indicação na hora que o preço fazer uma retomada aí no movimento de alta aqui que nós temos aqui no modo geral, né? Então, nós olhando aqui no gráfico diário, a gente percebe que, né, o preço aqui ele fez toda uma característica de topo, né? Então, nós vamos primeiro olhar uma correção com base em todo esse movimento impulsivo aqui, tá, do gráfico diário. Então, todo esse movimento que fez desde março até agora, em setembro, tá, nós vamos ver o quanto pode corrigir referente a esse movimento. Então, vamos traçar níveis Fibonacci aqui dessa região mais baixa até aqui em cima na região do topo, né? E a gente nota que o mercado em médio prazo, longo prazo, ele pode estar vindo atingir esses níveis aqui, né? Como fez anteriormente, né? Então, uma correção, né, se realmente o movimento do Bitcoin ele entrar para uma onda de correção, vir buscar um movimento de baixa, possivelmente, então, regiões aí de 8 mil, 9 mil nós vamos encontrar de novo, tá? Isso olhando em um cenário baixista, se ele confirmar o movimento de baixa. Como que nós vamos ter essa confirmação? Aí que nós vamos ver agora no gráfico de 4 horas, tá? Onde nós podemos extrair informações aí até onde essa queda pode continuar. Então, primeiro no gráfico de 4 horas, a gente pode medir, né, para a gente ver a correção usando o movimento aqui da região dos 9 mil até a máxima que foi aqui em 12.500, tá? Traçando Fibonacci de 9.000 até 12.500, a gente vê que o nível de 0,382 de Fibonacci dá bem certinho aqui no suporte dos 11.000, que é o suporte onde eu mostrei no vídeo anterior que se ele perdesse, a coisa ia ficar feia para o Bitcoin e quem tivesse Bitcoin seria bom sair. Então, se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima, tá? Desse vídeo onde eu falo sobre esse suporte, dou toda essa explicação para você entender um pouco melhor. Então a gente vê que aqui o preço perdeu já o nível, né, de 0,382 e veio fazer teste aonde? Na Fibo de 0,5, que é uma correção de 50% referente a esse movimento de alta aqui que precedeu essa acumulação aqui, né? Então a gente sabe que quando a gente perde o suporte da acumulação, o preço do ativo está nos indicando que, olha, a força vendedora ganhou. Então, quando a força vendedora ganha, a gente já sabe o que acontece, né? O preço tende a cair e vamos ver, né, a proporção que essa correção pode ter aqui nesse curto prazo. Então, aqui está testando ainda então o suporte, né, nessa região de 10.600 a 10.500, né? Pode notar que bateu bem certinho aqui em 10.500, como havia batido aqui anteriormente também. Então, em 10.500 aqui a gente pode ver que tem uma força de compra ali também considerável, né? Eu acho que, na minha opinião, é um bom suporte, porque foi uma região muito difícil do Bitcoin romper esses 10.500, né? A gente pode ver aqui que teve várias tentativas de rompimento e quando rompeu, né, o preço, né, de cara foi lá para os 12 mil dólares e agora, né, o que isso antes era uma resistência, agora passou a ser um suporte para o preço. Então vamos ficar de olho, ver se vai segurar, tá? O que pode acontecer nesse período aqui? Quais que são os sinais que nós temos que ficar de olho nesse período aqui, tá? Nesse período aqui, nós temos que ficar atentos a sinais como um pullback, tá? Um pullback de baixa, um fundo duplo, né? Então, são sinais assim que nós vamos ter que ficar de olho para tomar uma decisão. Se você deve comprar agora, ou se você deve continuar vendido, ou se você deve sair da posição, se você ainda não saiu, tá? Então, não adianta agora, nessa hora, você tomar alguma decisão. Você vai ter que esperar o mercado te dar alguma indicação. Tá? Que tipo de indicação são essas? Então, possivelmente, o preço ele pode vir fazer sim, né, um pullback, que é uma reação, tá,
devido à ação do movimento de baixa. Então, esse movimento de baixa aqui que nós tivemos, nós vamos chamar esse movimento de uma ação, tá? Então, esse ação de movimento de baixa, ele tende a ter uma reação, que é uma subida, né? Até a região que agora antes era suporte, agora se tornou resistência. Então, 11 mil dólares antes era suporte, agora se tornou resistência. Então, o preço possivelmente ele pode subir até essa região dos 11 mil dólares para voltar a corrigir, né, de uma maneira mais forte. Então, nesse momento, o que nós vamos ter que prestar atenção? Se você não saiu, espera para sair aqui quando o preço fazer esse movimento de reação, tá? Se não romper os 11 mil dólares, possivelmente, então é interessante fazer uma saída porque o preço pode vir fazer esse movimento aqui. Aqui vai ter duas alternativas, ou o preço vai fazer um fundo duplo, né? Nesse suporte onde ele encontrou, e aqui vai ter a indicação que se ele romper, ele vai continuar subindo, vir testar novamente, tá? Ou a outra hipótese que pode acontecer é, depois que ele vir testar novamente os 11 mil, é ele cair e ao invés de formar um fundo duplo, ele perder esse fundo aqui. Então, aqui, esse movimento nós vamos caracterizar como um pivô de baixa, se ele perder, tá? Então, no caso, esse aqui é um pullback, né, de baixa, vai ser formado se ele fazer esse movimento. E aqui vai ser um ponto também de tomada de decisão, que o quê? Se ele perder essa região, aí é interessante você não fazer uma compra, tá? Você esperar para comprar se for um fundo duplo mesmo nessa região. Então, vamos ficar de olho, tá? Quem não saiu, agora eu acho que fica de olho para ver se ele vai ter essa reação até os 11 mil para voltar a cair e se vai segurar de novo essa região. Se ela não segurar, provavelmente ele vai cair e vai vir testar essas regiões aqui, como regiões de 9.900 a 9.800, né, que são suportes aqui dessa acumulação que nós tivemos aqui entre 8.600 a 9.800, tá? Se ele perder essas regiões aqui, provavelmente vem testar aqui a região dos 8.500, né? Então, vamos ficar de olho nesse movimento aqui. Aqui em cima nós vamos ter esse pivô aí que vai definir, né, qual movimento aí o Bitcoin tende a fazer, tá? Então, aqui eu estou mostrando no gráfico de 4 horas, no gráfico de 1 hora, a gente consegue ter uma visão um pouco melhor, né, dessas acumulações aí que eu estou mostrando para vocês. Então aqui no gráfico de 1 hora a gente vê que, né, o preço, aqui em cima ele fez como eu havia mostrado, né, ele fez aqui uma pequena acumulação, dando a indicação aqui de um pequeno fundo duplo e perdeu esse fundo duplo, então que foi a indicação para sair, né. Então quem assistiu o vídeo semana passada aí tá bem atento aí, eu acho que está conseguindo acompanhar bem os movimentos que o Bitcoin está fazendo, porque a gente acertou bastante os movimentos aí do mercado, tá? A ideia aqui não é adivinhar os movimentos, não é, né? A ideia aqui é mostrar as reações que esses movimentos podem causar aqui no gráfico e qual que é a posição que você deve tomar na hora que ele fazer um desses movimentos, né? Então você tem que estar antecipado, né? Você não pode esperar acontecer para depois sair querendo tomar uma decisão. Então, aqui no gráfico de 1 hora está bem simples, vamos esperar ver qual vai ser o movimento que ele vai fazer aqui, se ele vai fazer uma próxima acumulação igual fez aqui em cima para dar continuidade ao movimento de baixa, né? Ou se ele vai ter essa reação de vir testar novamente até os 11 aqui para depois voltar a cair, ou se vai fazer uma recuperação, né, que nós chamamos de recuperação em V, né? Se ele vai testar aqui, romper e vai vir buscar aqui novamente os 12, tá? Se ele vir buscar novamente os 12 depois de ter feito esse movimento de queda, provavelmente ele vai subir com muita força e dessa vez pode ser que venha subir para romper, né? Então tem que ficar atento a isso ali. Como eu havia falado semana passada, que se ele tocasse novamente esse suporte dos 11, provavelmente ele viria tocar para perder e para cair, vir buscar regiões com 10.500, que foi o que acabou acontecendo. Então, quem está acompanhando nossos vídeos aí, eu acho que está conseguindo aí se antecipar aí bastante nas tomadas de decisões aí. Beleza, pessoal? Então, o momento agora é de observar, né, ver o que vai acontecer, fundo duplo, se vai ser um pullback, né? E aí a gente vai, daí para frente, tomar alguma decisão, tá? Quem ainda não faz parte aí dos nossos grupos no Telegram, vou deixar os links aqui na descrição. Quem não deu aquele like para nós, dá aí que ajuda muito, né? Isso aí
ajuda a gente a continuar produzindo, trazendo análise aí para vocês, produzindo conteúdo, né? Acredito que isso ajuda muito para tomar decisão, então, né, dá uma força para a gente aí também. Beleza, pessoal? Então, uma ótima quinta-feira a todos e vamos ficar aí de olho no preço. Beleza? Valeu!